Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a lição extra da lição Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições da CPAD, a lição que trata sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. A lição hoje de número 5, lição extra. Hoje nós vamos estudar o tema A Pia de Bronze, lugar de purificação. Nós vamos estudar nesta aula extra a continuação da pia de bronze, a importância da sua santidade. Vamos estudar a pia de bronze como um lugar de pureza e de santidade e de limpeza, e o caráter de juízo que esta pia de bronze, ela revela. Queridos amados, hoje vamos falar desse aspecto do rito da lavagem também dos sacerdotes. Como é a continuação, eu tenho um prazer, alegria de ensinar esta aula extra, falando a respeito da localização da pia. Onde é a localização da pia? Uma pergunta. Por que se faz essa pergunta? Porque hoje, os sacerdotes atuais, líderes, onde eles colocam a pia? Eu estou falando do tanque batismal. Estou falando do lugar de batismo. Se nós vermos uma maquete de uma igreja, muitas delas, atualmente, ainda hoje, eles colocam a pia aqui. Os membros, a igreja sentada, os obreiros, o púlpito e a pia aqui. No tabernáculo de Moisés, que é uma maquete que Deus deu na antiga aliança, presta atenção. O tabernáculo de Moisés, essa parte é a parte externa. Então, a parte interna do tabernáculo eram duas, lugar santo e santo do santo. Então, onde ficava a pia? Ficava entre o altar de sacrifício e aonde? E a primeira entrada do lugar santo. Então, ficava entre. Então, ficava no lugar chamado átrio, a parte externa do tabernáculo em si. Porque aqui é o tabernáculo de reunião. Então, as pessoas, o público, iam ofertar o seu sacrifício aqui. Mas eles conseguiam ver de longe a pia. Então, a pia é exatamente algo público. Público. O que é isso? É que eu não posso hoje, se Deus mostrou que a pia tem que ser situada em um lugar público, onde João batizava o público. Ele batizava onde? Nas águas do Jordão. Então era público o batismo de João. Ok? Eu estou querendo dizer o seguinte, que hoje em dia as pessoas colocam a pia, o lugar do batismo, tipologicamente. Olha onde é que fica. Se nós dividirmos a igreja, o átrio, a parte externa. O lugar santo, o lugar onde fica a igreja. O santo do santo, o lugar do altar dos ministros. Onde é que fica a pia? De trás dos ministros. Então, a pia eles estão colocando aonde? No santo do santo. Que deveria ser na parte externa. Nem no lugar santo poderia ser. Tinha que ser na parte externa, no público. Sabe o que é que eles fazem? Eles invertem. Eles pegam a melhor peça, a peça mais importante, que é a Arca da Aliança. Eles colocam aqui fora. Aqui na porta, já na parte externa. Para quê? Para quando o público entrar, colocar moeda, dinheiro. Está tudo invertido. Esta parte aqui, que
a Bíblia chama de Arca da Aliança, que os homens hoje estão colocando dinheiro, ninguém pode levar as coisas a Deus às avessas. Por quê? Porque vai morrer, meus irmãos. As tipologias que estão no passado, ela reflete hoje no futuro, porque as do futuro são realidade, enquanto os tipos indicavam a memória de Cristo. Indicava Cristo. Então, a localização, ela fica exatamente aonde? A pia. Ela fica no átrio. Então tem que estar na parte externa, pode ser no rio, pode ser uma piscina aqui, a parte externa, nunca dentro do templo. Hoje ainda existe essas igrejas com as pias para batismo. Não estou falando daquelas de lavar a mão, mas aquela de batizar. Então, meus irmãos, o correto da pia de cobre é estar entre eu aceitar Jesus e a ceia do Senhor. Então, entre eu aceitar Jesus aqui e a ceia do Senhor aqui, ok? Então, entre eu creio em Cristo e comer dos pães. Então, entre esses dois elementos, eu participo do batismo. Glória a Deus. Então, onde eu posso ver mais isso? Mais subsídio aí para vocês colocarem aí na sua aula. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de 1 ao 4. Presta atenção. Onde é que eu vejo aí a pia? O povo de Moisés passaram pelo mar, águas, e pela nuvem, porque a nuvem seguia lá no monte. Porque o povo subiria e receberia o batismo aqui, ó. Então a finalidade, iniciar no mar e terminar na nuvem. Foram batizados em Moisés, tipologicamente em Cristo. Então, depois, no versículo 3, versículo 2, versículo 3, versículo 4, diz que eles comeram e beberam. Olha aí, ó, comeram o pão, tipologicamente o pão da ceia, e beberam o quê? O vinho. Tipologicamente, a ceia, ok? Então, eles comeram e beberam, depois que eles foram batizados em Moisés. Eles só podem comer e beber se eles passarem por Moisés. Por quê? Porque eles têm que ser batizados aonde? No mar, nas águas. E depois comer e depois beber. A Bíblia tem os pontos a seguir. Eu não posso chegar no versículo 1, cumpro o versículo 2, depois eu pulo o versículo 3, vou para o versículo 4. Não posso fazer isso. Eu tenho o texto e o contexto. Eu tenho que seguir os passos. Aceita é que tira o versículo. Aceita a heresia. Isto é falsificação. Se tirar alguma coisa da palavra de Deus, é anátema. Se o evangelho for pregado de outra forma, também é anátema. Está lá em Gálatas 1 e 8. Não pode pregar o evangelho de qualquer forma. Tem que pregar o todo o conselho de Deus. Então, lá em Hebreus capítulo 6, versículo de 1 ao 2, que não deixei bem claro na aula do YouTube, vamos lá. Vai falar dos 6 rudimentos da doutrina de Cristo. Então, os 6 rudimentos da doutrina de Cristo. Então, eu tenho a pia, a bacia, ok? Eu tenho a bacia. Então, tudo de bronze, cobre. Bronze e cobre é a mesma coisa, certo? O bronze é feito de cobre. O cobre é o elemento essencial do bronze. Então, primeiro, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu tenho, Hebreus capítulo 6, vamos lá, versículo de 1 até o versículo 2. Vocês têm lá, 1, 2, 3, 4,
5, 6. O que é isso? Primeiro, arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Segundo, veja lá, fé em Deus. Fé em Deus. 3, doutrina dos batismos. Olha aí. Doutrina dos batismos. É Bíblia, meus irmãos. Doutrina dos batismos. 4, imposição de mãos. Olha aí. Isto aqui é o rudimento da doutrina de Cristo. Imposição de mãos. 5, ressurreição de mortos. Isso é doutrina, viu? Tudo isso é doutrina. 6, juízo eterno. Olha aí, até o juízo eterno também é uma doutrina. A gente deixa de pregar esse juízo eterno. Tem muitas pessoas morrendo cedo e não sabem que muitos deles passaram pelo juízo eterno. Ananias e Safira foi um deles. Morreram instantaneamente. Juízo eterno. Então, meus irmãos, vejamos. Deus, ele serve água aos sacerdotes aqui. Olha aí que importância. Deus serve água aos sacerdotes aqui, para a limpeza das mãos e dos pés. Ok? Então, essa limpeza é importante porque o sacerdote vai ministrar no altar e vai ministrar no lugar santo e santíssimo. Com isso, tipologicamente, hoje, os irmãozinhos que nos servem água na nossa necessidade, aquele pouquinho de água quando nós estamos com sede, esse irmão, ele merece todo o nosso reconhecimento do nosso ministério público. Porque aquele que dá água a um profeta, receberá galardão de profeta. Por isso que Deus ministra a água aqui para os sacerdotes. Glória a Deus. A importância da água. Se tirar o elemento água, tira toda a justiça, o complemento. Então a justiça tem que ser completa e não tirar parte da justiça. Com isso a gente vê que Deus requer lavar os pés e as mãos. O que é isto? Para que lavar os pés e as mãos? Ter liberdade para pisar no lugar santo. Então os pés serão pisados aqui, ó. Por quê? Por causa da lavagem. Glória a Deus. Certo? 2, para que lavar os pés e as mãos? Para ser liberto dos sapatos do Egito. Eu só posso lavar os meus pés se eu tirar os sapatos. Então Moisés, quando foi entrar na presença de Deus, Deus quis lavar os pés de Moisés. Deus disse: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Então Deus estava querendo lavar os pés de Moisés. Por quê? Porque o caminhar do cristão não pode ser imundo, porque ele tem que lavar os pés. A bacia, ela tem uma representatividade, a bacia do ministério, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ela representa a ética ministerial, a ética comportamental, espiritual, moral, físico, toda essa forma de limpeza espiritual, física, social, está na bacia. Então ela representa a ética ministerial. A Bíblia também diz que quando nós entrarmos na casa de Deus, temos que guardar o nosso pé. Então ela requer uma lavagem. Glória a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Este pé também fala da mente, porque a mente tem que ser purificada, tem que ser renovada. Romanos 12, 2. Renovar a vossa mente com a palavra. A palavra que é a verdadeira água. Então, quando nós estamos guardando o nosso pé, quem conduz os nossos pés? A nossa mente. Então, tipologicamente, o pé é a mente. Por quê? Porque a mente é quem faz os pés andar. Então, o governo central não está nos pés, está na mente. Então, quando nós estamos louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, onde estão os nossos pés? A nossa mente, onde está? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor.
É importante saber disso. Porque nós seremos julgados por pensamento, por palavra e por obras. Queridos amados irmãos, Deus, Ele mora em um monte. Você sabe de uma coisa? Que Deus ama chuva, água. Deus ama nuvem. O próprio Jó diz que quando o Senhor anda, Ele deixa rastro de nuvem, como fosse poeira dos seus pés. Que grandioso é este Deus. Então Deus, Ele mora em um monte Sião, ok? Onde há uma cidade com quantas portas? 12 portas, cada porta tem um anjo. Então essas portas, elas estão nos 4 lados, porque a cidade é quadrangular, Apocalipse. Então, dentro da cidade, nós temos 2 tronos, o trono do Pai e do Cordeiro. Então tem o trono do Pai e o trono do Cordeiro. No meio do trono sai um rio de água viva, que passa no centro da cidade. Então há uma praça em que existe uma árvore da vida, a qual essas águas saem como cascata pelas janelas, pelas portas, e vem derramando. É muito lindo isso aqui, meus irmãos. Até a base do trono, até o início do trono, ou seja, do Monte Sião. Aqui é o Monte Sião. O do Moisés é o Monte Sinai. Esse é o Monte Sião verdadeiro, original. Então, aqui nós temos as congregações dos anjos que trabalham, que vão até o trono que está aqui dentro da cidade. Isto foi feito por Deus, essa cidade. Abraão viu Deus fazendo essa cidade. Hebreus capítulo 11. Então, nós percebemos que essas águas caem e formam um grande rio. Formam um grande rio. E formam depois nuvens. Depois cai novamente e depois vem água. Isto é muito lindo, meus irmãos. Até numa forma física, se vocês olharem lá o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 2, até o versículo 3, diz que tudo era água. Pode ver lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha um tipo das águas verdadeiras, original. Olha aqui. As águas do Gênesis, criada por Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então essas águas, o Espírito Santo estava sobre ela. Glória a Deus. E a terra nadava que nem um peixinho dentro das águas. Depois Deus abriu um firmamento aqui, e foi feito o aparecimento da porção seca. Então, conforme está escrito no Novo Testamento, lá em Pedro, diz que a terra foi tirada do meio das águas e no meio das águas ela subsiste. Então eu tenho águas de cima e águas de baixo, conforme está escrito em Gênesis na hora da criação. Isto é muito perfeito. Então, meus irmãos, Deus também pediu a Moisés que fizesse uma pia, não é original, mas uma cópia. Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Então faz aí uma pia, conforme o modelo, a cópia que tu viste aqui no monte. Então tem uma pia aqui original, glória a Deus. Então Moisés vai fazer uma cópia aqui. A princípio ele faz aqui, no pé do monte. Porque está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Êxodo 19, 10. Aonde os sacerdotes tinham que lavar os pés, mãos, e o povo era convidado a lavar também aqui, em uma pia. Glória a Deus. Tinha que lavar o povo aqui, porque o povo ia subir, O povo ia subir na presença de Deus. Olha como é muito parecido, meus irmãos, com o original. Glória a Deus. Então, o povo tinha que se lavar aqui, com águas. Leia lá, lavar as vestes para subir. Tanto Moisés como os anciãos, como o povo tinha que se lavar aqui. Era uma cópia. Glória a Deus. Aí nós prestando atenção, esta pia, a pia que está lá no tabernáculo de Moisés, a pia, certo? Esta pia, ela é feita com um pedestal. Então ela tem águas, certo?
tem águas, e ela tem um pedestal. Ela tem um pedestal. Com isso, a gente percebe que é um fundamento de uma preparação de a vinda de mais 10 pias. Glória a Deus. Então, eu só tenho uma pia no tabernáculo de Moisés. Mas ela vai me levar a 10 pias. O que é isto? É a obra de Cristo quando ele veio sozinho e trouxe o evangelismo pessoal, glória a Deus, e ele fez discípulos. Então essas 10 pias é o trabalho de Cristo na igreja. Jesus disse, ide a todas as nações, fazei discípulos. Não é só ganhar alma não. Porque as almas, se ela não for discípulos, ela sai da igreja. Por isso que tem muito desviado, porque não são discípulos. Os discípulos continuam, mas as almas que não são discipuladas, elas saem e elas ficam desviadas. Então não é só ganhar alma, mas o sábio, ele faz discípulos. Com isso a gente percebe a preparação aqui, para o discipulado. Cada novo membro tem que conhecer o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos doutores, em prol da igreja. É o fundamento, a base de cobre, o pedestal, que é a base de cobre, é o fundamento para os novos membros. Uma pia nos leva a 10 pias. Glória a Deus. Então, toda pia batismal, ela tem um fundamento. Esta que é a realidade. Então, com isso, nos levará para um novo... vamos pagar essa parte aqui para ganhar um espaço. Isso nos levará para quê? Templo de Salomão. Templo de Salomão. Por quê? Porque no templo de Salomão, onde ficavam as pias, presta atenção, tudo foi acrescentado. O altar, deixa eu fazer aqui, o altar era gigante. Onde você pode ver isso? Segundo livro das Crônicas, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Ok? As pias vai falar no versículo 6. Presta atenção aí. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 6. Segundo Crônica. Então, havia quantas pias? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do sul. Havia 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do norte. Então, 5 mais 5. 10 pias. Glória a Deus. Pode ler lá. Então, dentro do templo, aqui dentro do templo, certo? Aqui dentro do templo, eu tinha, presta atenção, 5 mesas, 2, 3, 4, 5. Aí eu tinha um lugar santíssimo aqui, com um carro, com 4 querubins, com 4 rodas. Isso aqui vai ser estudado mais na frente, ok? Então, as mesas eram 10 também. Tudo era um acrescentado. Por quê? Porque a obra de Deus, ela sempre aumenta. A Bíblia diz, glória a Deus, que Jesus chegou e depois fez 12 discípulos, depois dos 12 veio os 70, depois dos 70 veio 120, 500, depois veio 5.000 e assim sucessivamente. Glória a Deus. Então a obra de Deus sempre cresce. Então essas mesas, elas também têm candeeiro na frente, Então, quantos candeeiros? 10. Glória a Deus. Então, tudo era acrescentado. 10 pias, 10 mesas, 10 candeeiros. Então, vamos aumentar o povo. Vamos aumentar mais batismo. O povo agora vai ser... Olha aqui, meus irmãos. Isto significa, na tipologia, mais batismo. Glória a Deus. Mais obreiro. Mais pão para a mesa. Então, vai ter mais pão. Mais pão. Por quê? Porque a mesa aqui, aonde? No tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés. A mesa, ela, quantos pão tinha? A mesa, ela tinha 6 de um lado, 3, 6. Mais 6 do outro, todos em pilha.
Então, 6 pães com mais 6, 12. Então, 12 pães. Se eram 10 mesas no templo de Salomão, então 12 vezes 10 mesas, eu já tenho quantos pão? Se uma mesa é 12 pão, vezes 10 mesas, eu tenho 120 pães. Olha aí. Quantos discípulos estavam no dia de Pentecoste? Quase 120. Glória a Deus. Revelação profunda. Então, meus irmãos, tudo isto aumentando. Mais pão, mais óleo, mais o quê? Unguento. Por quê? As especiárias para ir até o altar de incenso, então tinha que requerer mais incenso. Então tudo era mais músico, tudo é mais. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não pode jamais rejeitar as águas que foram colocadas por Deus para o ministério. Até hoje tem águas, nós vamos ver já já. Até hoje tem água, não é só o batismo em si que existe água, mas existe água no ato da Santa Ceia. Vou mostrar. Então, nós não podemos fugir da realidade da existência das águas no ministério. Ela nos traz batismo, pureza, palavra. Se nós rejeitarmos a realidade da água, nós não escaparemos do juízo que será não com água, mas com fogo eterno. Então, meus irmãos, tudo isso vai tudo isso nos leva para Apocalipse. Apocalipse também vai falar, tremendo, né? De quê? Lembra que aqui, além das 10 pias, eu tinha uma pia gigante chamada mar de fundição. Por que mar de fundição? Porque aqui era muita água, muita água. Glória a Deus. Então, debaixo desse mar de fundição, eu tinha, 3 bois para cada lado, certo? Norte, sul, leste, oeste. E debaixo eu ainda tinha uma basezinha. Glória a Deus. O que é isso, irmão? Era para os sacerdotes se recrearem. As 10 pias era para os sacrifícios. Glória a Deus. Então, os sacerdotes se recriavam aqui. Ele lavava as mãos, os pés, ele tomava um banho aqui. Tudo isto revela a recriação familiar. Se o ministro bate no peito e diz, eu tenho 50 anos de ministério, nunca tirei férias, vai tirar na UTI. Não tem como, porque Deus cobra o descanso. E a água é o descanso, é o refrigério do sacerdote. Por isso que o lazer, no tempo certo, é de Deus. Nós temos que tirar um tempo para nossa família. Isto é recreação do ministério, do ministro. Glória a Deus. Foi Deus quem pediu para fazer todas essas coisas. E as águas representam o quê? A pessoa está se refrigerando na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, em Apocalipse, João, ele vai ver um mar. Porque são muitas águas, meus irmãos. Lá em Apocalipse, ele vai ver um mar de vidro, de cristal, como se fosse de cristal. Então, onde vai estar esse mar? Diante do trono. Anote o texto. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Apocalipse, capítulo 15 e versículo de número 2. Muitas águas. Por que era de cristal? Porque as águas estavam refletindo a luz de Deus, de cor de jaspe. Foi João que disse, vejo um assentado no trono e a aparência é de jaspe. Glória a Deus. Uma luz verde, muito intensa, que se move viva, porque é o Pai das luzes. Então, nosso Deus, nele não há sombra e nem variação de mudança de cor. Por isso que tudo na sua presença é que nem cristal. Glória a Deus. Não há preto nem branco, tudo é cristalizado, porque a presença da luz
dele no meio da cidade, tudo fica que nem cristal. Os rios eram que nem rio de vidro, como se fosse de cristal, por causa da presença da luz do Senhor, que não tem variação. Ele penetra nas coisas e não tem sombra. Hoje eu tenho sombra, a sombra de trás. Mas diante de Deus isso aqui é cristalizado, como se fosse de cristal. Glória a Deus, porque a luz penetra e não tem sombra. Glória a Deus. Isto é o nosso Deus, onde nós vamos estar na sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a pia de cobre, deixa eu ver. A pia de cobre ele tem um pedestal com a base de fé, que é a doutrina dos batismos, que está em Hebreus 6, versículo de 1 ao 2. Esta pia foi ungida. Glória a Deus. Ela foi ungida. Vamos lá, terminar. Dá tempo, viu? É muita coisa ainda. Ela foi ungida com azeite da unção. Vamos lá? Bem rapidinho aqui. É muita coisa para falar em pouco tempo. Glória a Deus. A pia, ela tinha um processo tão extraordinário. Que processo é este? Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 30. Glória a Deus. Por quê? Porque a pia foi feita de cobre. Esse cobre estava onde? Nos espelhos das mulheres. Então tudo isso é espelho das mulheres. Que cada um estava na sua tenda. E Moisés, quando entrava, elas ficavam pulindo. Então esses espelhos reunidos fizeram uma pia. Ok? Fizeram uma pia. Então essa pia foi feita de cobre. Então isso aqui tudo é cobre. Feito espelho. Polido. Então foi feito um só objeto desses espelhos aqui. Ok? Então com um pedestal, que é a base da nossa fé. Então, antes de funcionar, com certeza, colocavam água, certo? Enchiam de água. Mas Moisés, olha a revelação, presta atenção, eu estou usando isso aqui, somando com o que está em Êxodo, certo? 30, e Êxodo capítulo 40, ok? Falando sobre a pia. Por quê? Porque Deus chama o cobre, o bronze, tira das mulheres para fazer o quê? A pia. Então o Senhor chamou. Há um chamado para fazer a pia. Bom, Moisés, fazer a pia? Bora fazer. Chama Bezaliel aí, o seu ajudante. Fizeram a pia. Então, a pia vai passar por mais processo. Por quê? Porque lá em Romanos 8, 29 a 30, o Senhor conheceu, o Senhor chamou, o Senhor predestinou, chamou, o Senhor justificou e o Senhor glorificou. Presta atenção. Houve um conhecimento antecipado. Onde é que estava a pia? Deus sabia que estava aqui nos espelhos. Deus conheceu aqui. A pia foi conhecida aqui. Depois foi feito o chamado. Ok? Foi feita a predestinação. Esses espelhos vieram para o lugar. Então a predestinação é predestinar. É tirar de um lugar para o outro. Mas eu tenho a predestinação aqui, como segundo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos. Então a predestinação, deixa eu ver aqui na Bíblia. Veja aí, Romanos. Bem rapidinho aqui. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Porque o que dantes conheceu, 1. Também predestinou, 2. Predestinou. 30. Aos que predestinou, também este chamou. Predestinou, chamou. E aos que chamou, este também justificou.
e aos que justificou, isso também glorificou. Então, o primeiro é conheceu. Glória a Deus. Então, a predestinação, ela precisa de mais quantos passos? 1, 2, 3 passos. Então, ela não diz que ainda está destinado. Porque o destinado já está claro. Ninguém mexe mais. Como é pré, então, é um pré-destino. Então, a pia, ela precisa ainda ser colocada, ok? Aonde? No seu devido lugar, por causa do chamado. Olha aí, ó. Por causa do chamado. Então, a pia, onde é que ela vai ficar, ó? Ela vai ficar aqui, ó. Se lembra? Pronto, ela vai ficar aqui, entre. Então, quando ela estiver predestinada no lugar, ok? Mas ainda precisa dos, 3, 4, 5 itens para que a predestinação seja realmente uma destinação. Glória a Deus. Então, quem está predestinado não está destinado ainda. Por quê? Porque a predestinação está esperando o quê? O chamado, o justificado e o glorificado. Então, como isto vai acontecer? O justificado é quando Moisés, ele passa óleo, ungindo a pia. Glória a Deus. E o glorificou é quando a nuvem de Deus invade o lugar santíssimo. E diz a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 40, que a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Glória a Deus. Então, quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo, tocou na pia. Então, a pia foi glorificada. Então, só assim somos salvos. Porque a salvação requer estes 5 passos. Eu não posso pegar uma parte dos 5 e dizer que já estou salvo, como muitos fazem aí, dizendo que já está predestinado e esquece dos passos seguintes: justificado e glorificado. Ele tem que ser ungido com óleo e tem que a nuvem descer e a glória tocar nele. Glória a Deus. É importante isso aí. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus venha te abençoar, te guardar, te fortalecer. Nós estamos apenas na 5ª aula. Nós ainda temos aulas para enviar até a 13ª. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Até a próxima aula de número 6, com a graça de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus.